Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um programa Vida Consagrada, aqui pela sua rede Nazaré de Televisão. Eu sou o seminarista Alberto Cardoso e acolho todos vocês que nos acompanham aqui pela telinha da TV Nazaré para juntos conhecermos mais uma história vocacional, mais um testemunho de vida que ilumina a nossa caminhada, que nos ajuda no nosso processo de chamado vocacional e também nos dá o ânimo necessário, o impulso necessário para que também nós possamos responder ao chamado de Deus em nossas vidas. Hoje nós recebemos uma convidada, uma religiosa que pertence à Congregação das Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Ela tem 43 anos de idade, é natural da cidade de Parintins, no Amazonas. Já passou por várias realidades de missão aqui no nosso país e também fora dele. E é com grande alegria que nós recebemos hoje no nosso programa Vida Consagrada a irmã Ana Gilza Sampaio Bentes. Irmã Ana Gilza, seja muito bem-vinda ao nosso programa Vida Consagrada. Recebemos a senhora com muito carinho, com muita alegria e vamos juntos conhecer um pouquinho da sua história vocacional, do agir de Deus na sua vida. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Também para mim é uma alegria estar aqui, né, de poder partilhar com todos, né, esse chamado de Deus, que na verdade Deus ele perpassa a vida da gente através dos seus inúmeros chamados. Ótimo, muito bem. E a senhora então é natural da cidade de Parintins, é isso mesmo? Então, toda vez que eu me apresento eu sempre digo isso, que Parintins é a terra do boi bumbá, né? Então quem nasce do lado da cidade que é azul é caprichoso, que é o meu caso, e quem nasce do lado da cidade que é vermelho é garantido. Então nós vamos agora lá, vai acontecer na verdade, né, o festival mês de julho, né? De Parintins no mês de junho, né? Isso, é o último final de semana. Ah, que bom. Então, certamente é uma cidade que tem uma presença muito forte assim no Brasil todo, né? Muita gente conhece essa cultura do boi, né? E todo mundo já sempre acompanha, volta os olhos para Parintins para acompanhar essa realidade cultural muito forte que se tem, né, no Amazonas. Então, eu queria que a senhora contasse um pouquinho das suas origens para a gente, né? Como é que foi, como é que é lá a irmã Ana Gilza, ainda não era irmã, né? Mas como é que era a Ana Gilza lá em Parintins, como é que era a vida, com a família, conta pra gente. Então, eu tenho uma família, nós somos 6 filhos, né? Então, meu pai, seu Abdias, a minha mãe, Dona Ana, e então nós somos 6, 3 meninas e 3 meninos. Né? Eu sou a terceira, tenho 2 meninos na minha frente, né? Mas assim, na ordem cronológica, eu fui a primeira a sair de casa, né? Que realmente decidi e então segui meu caminho, e os outros então continuaram. Mas nós sempre vivemos cercados dessa realidade religiosa. A nossa comunidade de fé tinha como padroeira, ainda tem, Santa Clara, e fazia parte ali da paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Então a gente sempre esteve envolvido com tudo, né? Na catequese, nos momentos próprios da comunidade, novena do Perpétuo Socorro. Então eu ia muito com os meus pais na festa da padroeira. Nós também participávamos bastante de tudo aquilo que era oferecido, né? Então nós tínhamos o grupo de catequese, o grupo de cantos, gostava muito de ler e cantar na missa das crianças. Olha só. Depois, adolescente ainda, eu me tornei catequista e depois então, com o tempo, a gente foi conhecendo os outros grupos. Tinha um grupo de adolescentes, tinha um grupo de jovens e depois então o grupo vocacional, que já é um pouquinho mais tarde, né? Mas nesse espaço de tempo, minha vida ali realmente era estudar, era a igreja e os trabalhos domésticos em casa, né, que a gente ia aprendendo. Minha mãe, ela sempre costurou e eu aprendi desde cedo a costurar junto com ela. Mais tarde, isso na vida da gente vai tendo também algo, né, a ser oferecido aos outros, né, e depois então, como estudante ainda, passei de lá do bairro onde eu morava para o Colégio das Irmãs. Foi a primeira vez que eu tive oportunidade de conhecer a história dos santos da família vicentina, então São Vicente, Santa Luísa. Só tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu acho que eu já tinha 15 anos, não, tinha 12 anos. Olha, não, bem nova. Isso, na verdade eu tinha 13 anos quando eu vi as irmãs, né? Logo depois que eu terminei o ensino fundamental, então tive a oportunidade de ir para o Colégio do Carmo, que era então o Colégio das Irmãs, da Diocese de Parintins, e lá então cursei o que na época nós chamávamos de magistério, né, que terminando aquela formação nós já éramos professoras
e podíamos lecionar até a primeira parte do ensino fundamental. Olha só, e nessa época a senhora tinha alguma vontade própria, assim, de dizer assim, ainda não falando de vocação religiosa, só tinha algum sonho profissional, assim, de dizer assim, quando eu crescer, eu quero ser isso daqui, né? Então, eu alimentava no meu coração o desejo de ser escritora. Eu queria escrever, né? Eu tinha muita facilidade com o português e com a matemática também, né? Olha Sempre só. ajudei os meus colegas, os meus irmãos nessas duas áreas, então sempre foi assim, muito fácil, né? A parte de física, por exemplo, aquelas fórmulas lá terríveis que todo mundo achava terrível, eu achava maravilhoso. Eu gostava de química quando Então, eu era apaixonado por química. A gente então vai encontrando aí esses espaços onde a gente tem facilidade, né? E uma outra coisa também que eu sempre assim, dizia para mim mesma é que se um dia eu tivesse oportunidade, eu seria radialista. Olha só, e, né, bom, a comunicação, né? Olha a que gente bacana. vai contar a história mais na frente, né? Mas assim, para dizer para aqueles que nos escutam, que nos veem, que tem também o programa da rádio que a gente está fazendo junto com a irmã Regiane, né? Que é o Maria de Todos os Povos, né? Todos os sábados a gente então está na rádio, né? Na Rádio Nazaré, e aí a gente faz esse programa com os nossos ouvintes. Olha só, né? Um projeto que se tinha lá no começo, né? Que acaba também trabalhando na Messe do Senhor, né? Servindo aqui a nossa Fundação Nazaré de Comunicação com um programa de rádio na Rádio Nazaré, Maria de Todos os Povos. Todos os sábados? Todos os sábados, de 10 ao meio-dia. Pronto, você que está nos acompanhando também é convidado a acompanhar também o programa Maria de Todos os Povos. Mas enfim, voltando aqui para o começo da caminhada da irmã Ana Gilza. Então, conta pra gente, irmã, depois que a senhora conheceu, então, essa realidade das irmãs, né? Porque assim, a senhora já tinha essa vivência na paróquia, né? Já era uma jovem de igreja, né? Uma adolescente de igreja, né? E depois de conhecer essa realidade mesma da congregação, né? Do Instituto, como é que foi, né? Que foi surgindo no seu coração, pouco a pouco, esse chamado, essa inclinação, né? Para a vida consagrada, o Deus que estava ali, né, levemente lhe chamando, sussurrando no seu coração. Conta pra gente. No início, assim, tinha uma inquietude no coração, né? Quando eu via as irmãs passarem e estarem ali com as crianças da catequese, então, assim, eu achava, assim, muito bonito, né? A forma como elas se portavam e tudo. E teve um dia lá que uma das nossas amigas catequistas convidou para o encontro vocacional. Eu não tinha nem ideia do que seria, mas eu achei interessante porque seria na casa das irmãs. Então eu tinha curiosidade de saber como era a casa delas, o que tinha lá dentro, o que elas faziam. Coisa de adolescente, né? Hoje em dia também está do mesmo jeito, né? Todo jovem adolescente tem curiosidade de saber como é a casa do padre, a casa da irmã. Isso, então foi assim, pela curiosidade. Então me convidaram, então eu fui. E para minha surpresa, as que me convidaram tinham marcado um lazer numa praia lá de Parintins. E simplesmente eu fiquei sozinha, eu não sabia e não conhecia ninguém, né? Então eu me apresentei com a cara e a coragem, eu era bem pequenininha, não tinha crescido ainda, da minha turma assim de escola, eu era a menorzinha de todas, eu não tinha realmente crescido. Então eu cheguei muito tímida e me apresentei e disse que tinha ido participar desse encontro vocacional a convite das colegas catequistas que não tinham comparecido. E ali fiquei, gostei muito, fui muito bem acolhida. Tinha uma irmã na época lá que estava fazendo esse encontro acontecer. E depois ela marcou o próximo encontro. Eu fiquei muito interessada de ir. E aí então eu fui novamente, né? Depois eu fui conhecendo já dentro da escola, porque eu já tinha passado para a escola delas, das irmãs. Fui conhecendo São Vicente de Paulo, Santa Luísa de Marilac, a Medalha Milagrosa, Santa Catarina Labouré. Então, assim, eu fui crescendo e vendo tudo isso, e uma coisa que muito me chamava a atenção, dentro desse espaço de engajamento no grupo vocacional, eram as missões que a gente fazia para o interior. A gente ia de barco no final de semana, com elas, com as irmãs, e os outros leigos. E a gente seguia para as comunidades do interior, onde geralmente não tinha missa de vez em quando, né? Então, a gente precisava chegar nesses lugares para então realizar um trabalho pastoral. E assim, ao mesmo tempo que era uma aventura, porque a gente saía de casa, mas ao mesmo tempo a gente oferecia aquilo que a gente já tinha no coração, né? Esse amor por Nosso Senhor, pela Sua Palavra. Então eu lembro que a gente ficava assim, dividido em equipes. Algumas ficavam com as crianças, outros com os jovens e outros com os adultos. E eu ficava sempre com as crianças, né? Então eu achava assim aquilo fantástico, de a gente poder partilhar a fé, a alegria de viver.
E aquilo ia nutrindo dentro do meu coração esse desejo. Um dia também eu queria fazer isso, né? E aí, então, os estudos continuaram, os engajamentos também. Eu lembro de uma vez que a minha mãe me disse assim que ela ia mandar a minha rede lá para a igreja, porque eu passava mais tempo lá do que em casa. Essa frase é típica, viu? Olha, já ouvi tantas vezes. Então, assim, tudo isso para dizer que existia assim, esse grande amor e este desejo realmente de se doar. E eu lembro também que uma coisa que me marcou muito dentro dessa trajetória com as irmãs no colégio era a festividade de São Vicente de Paulo. Então, ele ia festejar no dia 27 de setembro e no mês que iniciava a festividade dele, todas as turmas de aula se organizavam para conseguir uma família pobre, sobretudo se tivesse uma pessoa bem idosa. E essa turma faria como se fosse uma adoção dessa família, seria assim uma madrinha, padrinho da turma, aliás, dessa família, e a gente teria que, durante aquele mês, conseguir alguns alimentos. Então, cada um trazia 1 quilo de alimento de casa, a gente marcava um momento, fazia a visita a essa família e trazia para participar da festa de São Vicente na escola. Então, assim, ao ver esse trabalho de engajamento dos colegas, né, que tinham a mesma idade que eu, e para dar o alimento, né, ajudar as famílias que estavam necessitando, então, assim, eu achava fantástico essa possibilidade de poder, no concreto, fazer alguma coisa para mudar o mundo, no caso, para mudar o mundo de alguém, no caso da família, né? Uhum. Então, para mim, assim, aquilo era muito bom e aquilo ia alimentando mais uma vez no coração esse desejo de doação. E todos os anos a gente fazia isso na festa de São Vicente. Né? Então, ao mesmo tempo, é como se fosse uma lição que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Né? Ao mesmo tempo que a gente faz o bem para o outro, para que o outro se torne feliz, é a gente que está doando que fica mais feliz. E é uma realidade muito forte, né, assim, própria do carisma, né, de vocês, né, esse zelo, o carinho, o cuidado, a atenção, dedicação para com as pessoas que necessitam, né? A gente vê isso de forma muito expressa em todas as realidades de missão, né, onde está presente a família vicentina, né, sempre tem esse carinho especial para com os mais pobres. E aí eu pergunto para a senhora, assim, a sua mãe que dizia que vai levar a rede logo para a igreja, para as coisas, né? Eles já desconfiavam de que, olha, talvez essa menina ela vai querer entrar no convento, como é que era isso daí? Quando os pais, eles têm assim, muitos filhos, no nosso caso, em casa nós éramos 6, né? Então, cada um tinha a sua peculiaridade, né? A sua forma de lidar com as situações da vida. Então, os pais, eles projetam um pouco aquilo que eles querem para cada um dos filhos, né? E eu sentia em casa, assim, os meus pais, eles foram, assim, muito lutadores desde cedo. Nós éramos 6, então, assim, para cuidar de 6 não é fácil, sabe? De dar de comer, alimentação, o calçado, o vestuário, material escolar, né? Então, assim, eu via e participava junto com eles dessa luta. Então, eu lembro que uma vez eles estavam, já era noite, estava todo mundo dormindo, eu não sei por que eu acordei naquela noite, e eu escutei meus pais conversando sobre cada um de nós. Eu nunca contei isso para eles, mas eu achei assim tão bonito, porque é realmente uma vocação bonita, né, a questão do matrimônio, de poder partilhar sonhos. E os meus pais, eles partilhavam os sonhos de cada um de nós. E aí, então, eles iam falando o nome de cada um, e eu lá, o que eles vão falar de mim, o que eles vão falar de mim? Esperando já ali, né? Olha só. E quando você faz a pergunta, né, a respeito, o que eles pensavam, né? Então, me veio isso à mente agora, né, de dizer assim que eles esperavam que realmente eu fosse uma pessoa de bem e que poderia ajudar muitas outras, né? Então, mas eu acho que eles jamais imaginaram que um dia eu realmente teria coragem de deixar tudo para trás e seguir nosso Senhor nessa vida missionária. E, assim, a primeira vez que... Bom, a minha mãe e meu pai nunca me impediram de participar de nada da igreja, eles sempre me incentivaram, eles sabiam que eu estava num lugar bom, aprendendo coisas boas, então eles sempre me incentivaram. E eu senti muito o apoio da minha mãe, né? A primeira vez quando realmente eu tive, assim, essa coragem de dizer para ela, assim, mãe, eu estou pensando em ser freira, o que a senhora acha? E aí ela ficou meio assim, né? Bom, ela sabia que eu estava sendo catequista, que eu ajudava em tudo, e gostava muito de colocar meus dons a serviço na comunidade, e que todo mundo gostava de mim ali, né? Mas pensar que de repente ela ia, entre aspas, perder a sua filha e que ia embora, acho que ela não tinha pensado nisso não. Bom, como eles sempre conversavam muito, né? Então, logicamente, ela deve ter contado com meu pai. Meu pai, ele nunca me apoiou muito assim no início. Eu lembro que quando a gente iniciou esse processo todo vocacional,
sobretudo a parte prática, né? Porque assim, quando a jovem vai se casar, ela também precisa preparar o que ela vai precisar para uma vida a dois, né? Uma vida de casado, daquilo que é prático, né? Da casa, do vestuário e tudo mais. Então, quem vai também entrar para uma vida consagrada também precisa ter esse preparo. Então, tinha que preparar e costurar as roupas. Como a minha mãe era costureira, então ela preparava tudo para mim. Então, ela sempre costurou e eu sempre ajudei. E aí, então, nesse momento em que realmente esse passo ia ser dado e a gente precisava se organizar, e aos poucos a gente foi comprando alguns tecidos e ela foi preparando essas roupas. E meu pai, ele ficava em casa somente nesse intervalo do almoço, porque ele sempre trabalhou muito, né? Ele é carpinteiro de barco. Não sei se você já escutou falar. As oficinas dos barcos se chamam estaleiros. Sim, sim. Então, meu pai trabalhava no estaleiro e comumente a gente chamava em Parintins de tilheiro, né? E nesse lugar, os barcos que estavam com problemas ficavam lá, às vezes eram puxados para a terra, então ele, como carpinteiro... Para ajustar tudinho, né? Exatamente, ele conhecia muito bem essa arte e ele sempre soube construir um barco do início ao fim, que realmente é uma arte, é questão de artesão mesmo. Então, ele trabalhava muito com isso e eu lembro que ele ficava em casa nesse intervalo do almoço. E aí, então, ele passava, minha mãe e eu estávamos costurando, né? E ele passava, meu Deus, se fosse eu para ser irmã do jeito que ela está querendo aí, eu já tinha desistido, porque é muita exigência. E agora, irmã, vou pedir para a senhora dar uma pequena pausa aí nessa nossa história. A gente, com certeza, tem muita coisa para a gente conhecer da sua vida, mas a gente vamos precisar fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural. Você que está acompanhando a gente aí de casa, hoje nós recebemos com muita alegria a irmã Ana Gilza, que está contando um pouquinho sobre a sua história vocacional, seu testemunho de vida, falando um pouquinho sobre a sua família, e no próximo bloco a gente continua falando um pouquinho mais sobre a vida vocacional, a vida consagrada dessa nossa irmã. Vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já já, não sai daí. E estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela telinha da sua TV Nazaré. E hoje recebendo a irmã Ana Gilza Sampaio Bentes, contando um pouquinho da sua história vocacional, do seu testemunho de vida. A gente falava, né, irmã, no bloco anterior, sobre essa experiência que a senhora teve, né, da saída de casa, né, como foi esse choque, digamos assim, para a família e também, né, como eles foram recebendo essa notícia. E agora eu lhe pergunto, como foi que então o momento de fato, sair de casa, deixar ali a sua vida, digamos assim, deixar ali a família para iniciar a caminhada vocacional propriamente dita, né, junto com as irmãs? E também queria saber como foi para a senhora, né, encontrar essa realidade da família, porque é uma coisa a gente estar em casa, né, outra coisa a gente ir para o convento. Como é que foi isso tudo para a senhora? Então, eu sempre costumo dizer que Deus ele dá o tempo que a gente precisa e os meios que a gente precisa para responder ao seu chamado. Nós éramos em Parintins uma amizade de 3. Então, eu tinha 2 amigas, então nós éramos 3, né? E a gente fazia tudo de 3, né? A gente ia para a escola, a gente fazia nossos trabalhos de aula, a gente ia para os nossos engajamentos, para o grupo vocacional e todas as nossas saídas sempre nós éramos 3. Então, as minhas 2 amigas, elas estavam também nessa mesma caminhada que eu e elas desejaram fazer uma experiência com as Filhas da Caridade. E elas me convidaram. Assim, no princípio, né, de primeira, eu disse que sim, por causa delas. Né? Então, realmente foi pela amizade. E aí a gente começou a fazer essa experiência com as irmãs e era assim, a gente ia para a casa delas sexta-feira, no finalzinho da tarde, rezávamos com elas. E à noite tinha o momento também da oração, depois nós tínhamos todo o sábado com elas e a gente participava de tudo aquilo que era oferecido, né? Tanto na vida comunitária, quanto também na vida missionária, de engajamento nas paróquias e tudo. E ficávamos o domingo também. E na segunda-feira cedo a gente ia embora para casa. E no nosso caso a gente estudava no colégio lá com elas, então a gente precisava realmente estar na escola. E a gente fazia tudo de 3, né? E lá passamos nisso, acho que uns 6 meses, fazendo essa experiência com elas. E foi, assim, muito bom. A gente conviveu harmoniosamente, a gente cresceu na amizade e a gente foi compreendendo também o chamado de Deus, né? Naquilo que para elas era muito importante, que era a vida de oração, essa convivência comunitária e essa vida missionária. Então, assim, a gente foi crescendo nisso e depois chegou o momento em que a gente precisava dar um passo a mais, né? E elas disseram pra gente, e aí, vocês querem mesmo continuar?
E eu lembro que, na época, os nossos amigos com quem nós éramos engajados nas nossas comunidades, paróquias, eles fizeram um chá de freira. Então, tudo que a gente precisava, né, que a gente realmente ia entrar naquela lista de enxoval que a gente tinha, então eles providenciaram e fizeram como se fosse também uma festa de despedida, de envio. Então, a gente realmente deixou tudo e seguiu nosso caminho. Então, a gente saiu de Parintins, onde nós morávamos, e a gente foi para a cidade de Cametá, no Pará. Olha só. E lá em Cametá ia acontecer a segunda etapa de formação, que nós chamamos de postulado. Então, eu tive coragem de sair de casa, de deixar meus pais, minha família e todos esses pequenos projetos que a gente ia tendo, que eu ia nutrindo no coração pela amizade das minhas colegas, das minhas amigas. Então, assim, elas foram presentes de Deus na minha vida. E foram as três para o Fomos as três para fazer esse tempo de postulado. Rapaz, que coisa boa. Então, só que assim, na caminhada a gente vai compreendendo depois como é que Deus vai agindo, porque Ele me trouxe pelo coração, pela amizade, mas de repente, quando eu já estava bem, digamos assim, engajada na vida comunitária do Carisma Vicentino, com as Filhas da Caridade e tudo mais, então Ele me tira uma e ela volta para casa, depois de um momento lá de formação. Então, ela percebe que aquela vida não é para ela, E ela, de nós três, acho que ela tinha o quê? 3 meses de diferença de idade, porque a gente tinha a mesma idade, E aí ela se achava na responsabilidade da gente. Então, ela disse, não, eu trouxe vocês, eu vou levar vocês de volta, E nós dissemos para ela, não, cada uma faz a sua caminhada, Então, assim, se você quer voltar, tudo bem, mas a gente vai continuar. A irmã disse que a gente podia ficar 1 ano aqui, então a gente vai ficar 1 ano e no final desse 1 ano a gente vai ver se realmente é isso. Que se for, a gente continua. E se não for, a gente volta para casa. Então, eu sempre disse para ela, olha, eu não saí da minha casa nem expulsa, nem fugida, eu saí com a permissão dos meus pais. E, porque quis também, exatamente, foi uma decisão assim livre. Bom, embora eu tenha decidido por causa delas, Sim, eu realmente queria acompanhá-las, eu não conseguia ver a minha vida sem elas. Então, assim, tudo isso para dizer que o dom da amizade ele é muito importante na vida de qualquer vocacionado, que a gente nutra realmente dentro do coração o dom da amizade. E saber que a amizade verdadeira é aquela que sempre nos leva para Deus. E acho que isso assim, é muito importante como premissa, como convicção para a vida. Se a gente percebe que naquela amizade eu estou sendo massacrado, que eu estou sendo, que está me levando para outros caminhos que são caminhos maus, não são os caminhos de Deus, então realmente nem merece o nome de amizade. Então é preciso que eu tenha um certo discernimento. Então assim, com elas a gente foi crescendo, Nós três fomos crescendo e a gente chegou nesse ponto. Então uma delas voltou e a gente continuou a caminhada. A gente em Cametá encontrou outras meninas que tinham o mesmo desejo que a gente, de se consagrar a Deus, de servir Nosso Senhor na pessoa dos pobres e de realmente se doar dentro desse carisma vicentino. E foi uma caminhada assim fantástica, foi muito boa, A gente aprendeu muito. Bom, primeiro teve esse choque, como a gente conversou há pouco, porque não é fácil a gente deixar tudo para trás, Sim, a gente certeza. Pesa os pós e os contras, será que é isso mesmo, E na Só oração, tinha quantos anos nessa época? Eu terminei o magistério, eu tinha 17 anos. E aí então com 18, com as minhas amigas, que a gente fazia tudo de 3, Sim. a gente criou, na época, era uma escola de datilografia. E a gente queria fazer com que fosse assim um trampolim para a informática, que estava muito na moda na época, a informática. Então, para que você tivesse sucesso, se fosse bem sucedido na informática, você deveria aprender como funciona o teclado da datilografia. E eu sei que a gente conseguiu realizar e a gente montou essa escolinha por 1 ano. O nosso intuito era não só de ajudar a comunidade onde a gente morava, mas de que eles ajudassem também a gente para poder comprar tudo que precisava na nossa lista de enxoval para a gente entrar na congregação. E então, durante aquele ano todo, a gente trabalhou nisso, além das aulas que, como professora, a gente já podia dar. Então, eu sempre fazia substituição de professores no colégio e tudo. Então, isso tudo foi me ajudando também na caminhada profissional. E depois, então, desse 1 ano, de fato, com esse tempo que a gente ficou nas irmãs todo final de semana, aí foi o momento de fazer a decisão e a gente seguiu saindo da cidade
e indo para Cametá, que já foi o tempo do postulado. Então aí eu realmente tinha 18 anos quando eu deixei minha família, minha cidade Olha só. e todos para trás, né? Os meus amigos e tudo. E aí ficou esse um ano no postulantado e depois... Isso, a gente passou um ano no postulado, nós éramos 5 meninas, né? Então, com as 5 nós ficamos assim, nos encontrando realmente, aprendendo a nos conhecer e depois, claro, a gente vai se tornando amiga, né? Pelo carisma, né? Pela vocação. E a gente seguiu a nossa caminhada e, como eu contei há pouco, a minha grande amiga precisou voltar, Sim, né? Ela sim. decidiu que não era para ela essa vida, então acho que uns 3 meses depois... Aí as duas continuaram? Sim, continuamos com as outras colegas, então nós éramos 4. E a gente seguiu por um ano. Aí, quando terminou aquele ano, a irmã que nos acompanhava, sempre tem uma irmã que nos acompanha assim de modo mais particular, ela conversou conosco e nos disse: e aí, é isso mesmo que vocês querem? Vocês estão gostando? Ou vocês acham que não é? Querem voltar para casa? Querem dar um passo a mais? Como é que vocês querem fazer? E era justamente a proposta de ir para a terceira etapa da formação, né, que seria o seminário. Nas Filhas da Caridade, nós não chamamos noviciado, nós chamamos seminário, né? Então, a gente se torna irmã do seminário. Então, é quanto tempo de seminário? De seminário, a gente faz 1 ano e meio. Que é o tempo ali de realmente interno, estudar, né, de estudo, congregação. aprofundamento, e, exatamente, toda essa parte do carisma, das constituições, né, e daquilo que são os fundamentos básicos da nossa vocação, que, digamos assim, vai nos sustentar para a vida toda. Então, é realmente bem forte esse tempo. É 1 ano e meio que a gente fica ali, assim, no mínimo, né, e depois ele pode se prolongar, se for o caso, né. E o seu seminário foi aonde? Foi em Belém mesmo. Foi aqui em Belém? Foi em Belém, porque nós fomos a primeira turma do seminário daqui da província da Amazônia. Olha porque só. assim, a província da Amazônia, que é esse espaço territorial onde as Filhas de Caridade estão presentes, né, é composto pelo Amazonas, Pará, Roraima, Amapá e Acre. E as irmãs estão presentes no Pará, no Amazonas e em Roraima. E aí então foi iniciado esse primeiro momento, né, de seminário aqui mesmo nessa região. Então, nós fomos a primeira turma, então nós somos uma turma histórica. Tinha uma irmã, aliás, uma das postulantes, na época nós éramos postulantes, que estava em Fortaleza, que estava sozinha para o lado de lá e fazia parte daqui da Amazônia. Então, foi lançado o convite para que ela pudesse voltar e fazer turma conosco no seminário. Então, ela voltou e nós voltamos a ser 5. Olha então, só. entramos em 5 no seminário. Aí depois do seminário, qual foi a próxima etapa? Depois do seminário, a gente é enviado em missão. Então, acontece o envio em missão. Né? É a primeira vez que a gente recebe uma colocação. Né? É a primeira comunidade para onde a gente vai. E comigo, depois então que a gente viveu esse tempo, só para terminar com as minhas amigas, Sim. a outra que ficou comigo no seminário, no envio em missão, todas seguimos para cada uma para a sua missão. Ela ficou na missão dela, na época era na Indeua, e eu fui para Cametá, para a casa do postulado onde a gente morava. Olha só, sua missão foi voltar para Cametá. Foi voltar para lá. E aí então, nós nos organizamos para voltar em casa, né, para visitar a família, e foi um tempo assim muito bom e bem vivido. E no retorno, né, ela pediu então para deixar a comunidade. E a irmã me ligou, né, a irmã responsável me ligou na época e disse assim: você está sabendo que ela pediu para deixar a comunidade? Eu disse: não, irmã, ela não me falou. Vocês passaram 1 mês juntas de férias em família, ela não te falou? Não me falou. Eu disse assim: talvez ela não tenha me falado, porque se ela tivesse me dito, eu teria convencido ela do contrário, ela teria ficado. Mas assim, pela explicação que eu tive depois, e a gente teve a oportunidade de conversar de forma assim, muito amigável e profunda, ela me explicou que a vocação não era dela, era da mãe dela. Então, a mãe dela sempre desejou que uma das filhas fosse irmã, e ela escolheu ela para ser a irmã. Então, ela criou e protegeu essa menina durante o tempo todo, para que ela se tornasse irmã. Acaba acontecendo, né? De vez em quando, né? Essas histórias assim. Então, por muito tempo ela se convenceu que também era uma vocação dela. E ela seguiu, assim, de forma assim, muito doada, né, dedicada, e depois desse tempo que ela voltou em casa e viu a família, e ela deve ter feito mais um discernimento e deve ter realmente, assim, pesado tudo isso e decidido, né, porque na verdade é um tempo de discernimento que acontece, sim. né, e lá ela teve essa coragem de dizer para a irmã responsável que a vocação não era dela, era da mãe dela. Então, ela deixou a comunidade, seguiu o caminho dela. Tanto uma quanto outra das minhas amigas, porque nós éramos 3, graças a Deus elas estão bem casadas hoje, encontraram assim na vocação matrimonial
o seu lugar. Então, são mães, são esposas e continuam engajadas, né, na caminhada da igreja. E isso assim, é muito bom e me faz muito feliz. Continuam minhas amigas, porque a gente sempre foi amiga, assim, desde muito tempo, mas é claro que à medida que a vida vai passando e que a gente vai tendo outros engajamentos e compromissos, a gente acaba se afastando um pouco. Então, elas têm a vida delas, eu também tenho a minha. Quando a gente se encontra, a gente se dá bem, né? Mas já não é a mesma coisa que antes, né? Porque a vida vai nos presenteando também com outros amigos, né? Então, faz parte da caminhada, das graças de Deus, né? E isso vai nos amadurecendo também. Com certeza. E aí depois, então, voltou para Cametá. E a sua responsabilidade em Cametá, qual que era? Então, Cametá, existem duas comunidades das Filhas da Caridade. Uma que é o colégio e a outra que é o hospital. Eu fui para o colégio. O colégio, as crianças chegam lá bem pequeninas, né? Então do jardim de infância, educação infantil, até o ensino médio. Então elas só saem de lá no momento que vão realmente para a faculdade. Então é uma vida bem, digamos assim, completa, né, estudantil ali dentro. Então, os alunos que fazem parte dessa grande família vicentina do colégio têm essa oportunidade assim, magnífica de poder estar em contato com o carisma vicentino a vida toda, né, de poder se preparar de forma, claro, necessária para assumir a vida estudantil mais tarde, né, na faculdade, mas também tem todo esse outro lado espiritual, carismático, que faz parte da formação humana e cristã dos nossos estudantes. Então, quando eu fui para lá, fui para ajudar na parte educativa mesmo, né, de estar junto com a comunidade. Eu tive a oportunidade de dar aula porque, na verdade, foi a minha profissão. Eu sempre gostei de lecionar, então eu me dava muito bem assim, na escola, eu gostava muito. Então, como postulante, tive a oportunidade de assumir algumas turmas, né, como professora na época de ensino religioso. E depois, então, como irmã, mesma coisa, né? Tive a oportunidade de, a gente inclusive fez assim uma inovação na época. Nós éramos um grupo, uma equipe de três, nós éramos duas irmãs e mais uma leiga, uma professora. E então juntas a gente cuidava, digamos assim, da parte espiritual toda, né, das turmas. Então foi muito bom. Foi muito bom. A gente conseguiu assim descobrir talentos dos meninos e das meninas, né, para a música, para o canto, né, para o teatro. Então foi assim espetacular. Eu esqueci de lhe perguntar. Sim. Quando é enviado em missão, já é irmã, assim? Na verdade, para nós, Filhas da Caridade, no momento que entra no seminário, no noviciado, que recebe o hábito, se torna irmã, né? Então a partir do seminário já religiosa, né? Exatamente. Então a gente já começa a viver como irmã, porque de fato a gente já é irmã com todos os direitos e deveres dentro da congregação. Só que assim, a gente só faz votos, que é uma etapa mais na frente, depois que a gente consegue realizar essa etapa de preparação, de estudo, aprofundamento. Então a gente é enviado em missão e já leva conosco um programa que vai nos acompanhar, digamos assim, nos próximos 4 anos, para que então isso se realize na harmonia com a missão que a gente assume. Então a minha missão, por exemplo, era dentro da escola, mas também durante a semana. E nos finais de semana a gente tinha os engajamentos lá na paróquia mesmo, né? Então tinha a oportunidade de acompanhar a catequese, né? Os grupos de casais, liturgia, as comunidades que existem tanto na cidade quanto no interior, né? Então, e todo esse engajamento vocacional também junto às juventudes, né? Então tinha a PJ, que sempre foi muito forte em Cametá, né? Então, nós tínhamos a oportunidade de estar assim mesmo bem engajadas ali com eles. Inclusive, esses dias, né, no mês de junho, eles acabam então festejando São João Batista. Então, quantas vezes eu lembro que a gente sentou com uma equipe de liturgia para a gente preparar esse tempo. E assim, Cametá sempre foi um lugar assim, muito festivo, sabe? Em todos os níveis. E, por que não dizer, dentro da religiosidade também, dentro da sua fé, de poder então, na animação que já é própria, né, daquele povo, né, de poder expressar aquilo que de mais bonito cada um tem para Nosso Senhor. Bom, muito bem. Muitas histórias, né? Nós continuamos aqui com a nossa convidada de hoje, a irmã Ana Gilza Bentes, que é filha da Caridade, contando um pouquinho da sua história vocacional, do seu testemunho de vida. A gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural e voltamos na sequência. Não sai daí que a gente volta já. E estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela sua TV Nazaré,
Comigo, o seminarista Alberto Cardoso, e hoje trazendo no nosso sofá, nosso convidado especial, a irmã Ana Gilza Bentes, que é filha da Caridade, contando um pouquinho sobre a sua história vocacional, sua consagração a Deus. A gente falava no bloco anterior, né, irmã, sobre essa primeira realidade de missão que a senhora passou, né, depois do seminário, que foi em Cametá. E depois de Cametá, né, como é que foi ali seguindo ali as suas atividades, sua vida missionária, consagrada, onde mais que nosso Senhor lhe enviou em missão para anunciar o reino de Deus? Muito bem, então em Cametá eu fiquei até os votos, né? Eu fiz os votos pela primeira vez em Cametá e logo depois eu recebi uma nova missão, né? Eu vim para Belém e tive a oportunidade, pelo fato de estar em Cametá, de ter estudado um pouco a faculdade. Então eu fiz ciências contábeis, então de profissão eu sou contadora. Olha só. Isso é inédito, né? Que E coisa! E aí, então, com esses conhecimentos assim bem vivos na mente, né, eu vim para Belém, então, para ajudar na parte do economato provincial. Então, em Belém é a sede social da nossa província, onde funciona um pouco também, né, toda essa parte administrativa e, é claro, é a parte do economato que cuida realmente das finanças, daquilo que é importante, né, para a realização da missão. A missão é muito bonita, a gente precisa ter vocação para chegar lá e tudo, mas também precisa de ter alguns recursos para que isso seja possível. Então, as irmãs, elas sempre, cada uma assumiu, digamos assim, a sua profissão, né? Muitas das irmãs trabalharam por muito tempo, né? Nas nossas escolas, hospitais, como assistentes sociais e tudo mais. E também tiveram essa oportunidade de poder se organizar financeiramente para que essa missão pudesse ser garantida. E eu fui para esse tempo lá em Belém. Então, eu já tinha o quê? 7 anos de irmã? Acho que sim. E aí cheguei para ajudar nesse momento no economato provincial e tudo. Fiquei mais ou menos 1 ano e meio e depois fui fazer um SOS no Amazonas, né, num lugar chamado Boa Vista do Ramos. Né? E olha só, voltou para o Amazonas. Não, foi a única vez, na verdade, que eu trabalhei no Amazonas. Ah, que foi? Desde quando eu saí da minha terra, eu nunca voltei, né? A não ser para visitar minha família, né? Sim. A gente visita assim 1 ano sim, 1 ano não. A gente passa 1 mês, né, com os nossos e a gente tem essa possibilidade de aproveitar e de se organizar mais uma vez, né, para assumir novas forças e energias para a missão. Importante. É importante. Então, eu fui para Boa Vista do Ramos, fui para ficar 3 meses, porque tinha uma irmã que precisava se ausentar da comunidade para cuidar dos pais, que estavam muito idosos. Então, eu fui para ser a terceira irmã. E fui para ficar 3 meses, que era o tempo suficiente para conseguir uma nova irmã missionária para ficar ali e eu voltar, então, para o economato, que era a minha missão naquela época. E aí, então, eu acabei ficando 6 meses e já era Natal. E depois, depois a irmã responsável da província, a gente chama de visitadora, né? Digamos que seria a nossa superiora. Então ela me liga dizendo assim, olha, a nível de companhia, né? Porque a companhia ela é internacional, ela está no mundo inteiro. A nível de companhia, estão precisando de uma irmã que entenda de contabilidade para dar uma ajuda ali na casa-mãe, ali, né? Que é Paris, França. Nossa! Eu disse, Olha como só. assim? Ela disse, pois é, eu pensei em você. Aí eu fiquei calada, né? E aí ela disse assim, você ainda está aí? Eu disse, estou. Imagina assim, receber uma notícia dessa isso, assim, né? então ela disse assim, pois é, então eu preciso saber como é que eu posso dar essa notícia para a irmã, e tudo. E eu disse, irmã, eu vou precisar de uns dias para eu rezar um pouco, né? E realmente, se eu preciso lhe dar uma resposta imediatamente. Ela disse, não, você pode rezar, pensar bem. E daqui a 3 dias eu ligo para você de volta para saber a resposta. Tudo bem, mas você não pode dizer para ninguém. Eu disse, tá certo. Então, assim, no primeiro momento, quando a gente recebe um chamado desse tipo, né? Claro, eu estava muito bem na missão, eu estava muito feliz, muito realizada. Eu não queria ir, né? Não queria ir de jeito nenhum. Mas, ao mesmo tempo, né, nessa vida, quando a gente escolhe para se tornar uma irmã, uma consagrada de Deus, a gente faz votos, né? Castidade, pobreza e obediência, e para nós o serviço dos pobres. Então, eu tive que realmente exercer, né, assim, com muita humildade, né, esse voto da obediência, de saber que aquilo que o Evangelho diz é muito verdadeiro, né? Quando a gente é fiel nas pequenas coisas, a gente também é fiel nas grandes. E eu disse assim, eu não sei o que Nosso Senhor, e isso também é algo que me constrói, que me faz voltar ao meu eixo, digamos assim, central, cada vez que eu penso
quando algo a mais me é pedido e que eu sempre acho que é acima das minhas forças, de saber assim que Deus ele prepara algo para a gente lá para onde a gente vai. Só que a gente só vai saber se a gente for, e se a gente não for, a gente nunca vai saber. Então assim, eu lembro de ter ligado para minha mãe e perguntado para ela a opinião dela e tudo. E eu lembro que na época ela convocou todos de casa para poder cada um dar sua opinião. Aí todo mundo disse que não era para eu ir. Aí ela me ligou logo cedo no dia que eu ia dar minha resposta para a nossa irmã responsável, nossa visitadora. E aí eu lembro que a minha mãe me disse algo que me marcou muito. E que assim, durante vários momentos da caminhada me fizeram mais uma vez pensar naquilo que São Vicente sempre nos falou, que quando a gente cuida das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. Sim. Então a minha mãe me disse assim, minha filha, no dia que tu decidiste realmente que tu queria ser irmã, nós te entregamos para Deus. E assim, se é Ele que está te chamando, tu tens que ir, tu não pode ficar assim, né? Tu tens que ir, porque agora tu és dele. E assim, na simplicidade da minha mãe, eu compreendi a grandeza da missão que Deus me confiava, né? E assim, ao longo do tempo, fui percebendo que, e de fato, né, quando a gente é muito jovem, a gente não compreende, mas à medida que o tempo vai passando, que a vida vai nos ensinando suas lições, a gente também vai amadurecendo, a gente tem assim uma plena convicção de que a missão não é nossa, a missão é de Deus. E se a missão é de Deus, Ele sempre vai dar um jeito, né? Então, é impressionante como Ele consegue articular tudo isso e, de fato, é bonito de ver o movimento da providência de Deus na vida das pessoas. Sim. E na história da igreja, né? E naquilo que a gente vai vivendo hoje, né? Que Deus ele está presente em tudo isso. Sim, tudo isso para dizer que eu disse sim, né, que eu ia seguir para então realizar essa missão em Paris, na França, onde fica a nossa casa-mãe, né, onde tudo é organizado a nível geral, né, e lá a minha missão era no serviço de missão dentro do economato geral. Então, assim, mais uma vez, para que a missão aconteça, é preciso de alguns recursos, né, e a gente precisa buscar esses recursos, porque eles não caem do céu. Então, eles saem realmente do sacrifício do trabalho das irmãs, né, na maioria das vezes, e também de pessoas que nos ajudam na missão, né? Existem muitas pessoas generosas que, de fato, oferecem aquilo que de recurso elas têm para poder nos ajudar na missão. A senhora ficou quantos anos lá em Paris? Eu fui para passar 4 anos, fiquei 6. Porque... Bom sinal, então fez um bom trabalho, né? Uai. É porque eles ficaram procurando, na verdade, uma outra irmã que pudesse assumir essa mesma missão, né, quando eu viesse e tudo. Porque, assim, para a companhia, e eu acho isso muito bonito, as coisas não acontecem de qualquer jeito. Quando a gente chega, a gente se prepara. Antes de a gente ir, a gente se prepara. Quando a gente chega, a gente tem uma outra preparação e a gente realiza aquele tempo de missão e tudo. E quando uma nova pessoa chega, ela também precisa ser preparada e precisa, digamos assim, estagiar para poder ela ter uma base daquilo que realmente vai ser a sua missão no concreto, né? Então, foi um pouco isso que aconteceu comigo. Então, eu fui para passar 4 anos e acabei ficando 6 porque ficaram procurando outra irmã que não encontraram e depois o serviço foi assumido por leigos e tudo, mas enfim, a vida continua, a missão continua. Então, foi assim um tempo muito rico da graça de Deus que eu vivi ali no coração da companhia, onde viveram os fundadores, né, São Vicente e Santa Luísa, onde todos os dias a gente rezava naquela capela, que é a Capela das Aparições, onde Nossa Senhora apareceu a Santa Catarina Labouré, e pediu que ela mandasse cunhar a medalha milagrosa, que é conhecida no mundo todo, né? Então, assim, de manhã e de tarde a gente está ali diante daquele espaço santo, sagrado, saber que Nossa Senhora pisou ali, naquele chão. Então, era muito especial, sempre foi muito especial. E saber, assim, que eu estava sustentando a minha província, né? Porque, afinal de contas, quando a gente sai desse espaço missionário, que no caso para nós aqui é a Amazônia, e vai para lá, né, para a Casa Mãe, a gente carrega com a gente essa missão também de rezar por aquelas que estão de forma assim, muito direta com os pobres. Né? Então, a gente realiza esse serviço também de oração, de compromisso mesmo com cada uma delas. Depois da França, a senhora foi para onde? Então, ao retornar da França, eu tive a oportunidade de ir para uma fundação. Então, assim, a fundação, ela é um momento muito especial na vida de qualquer província. É a primeira vez que as irmãs vão morar num lugar. Então, esse lugar foi escolhido dentro da Diocese de Abaetetuba, num lugar chamado Vila Forquilha.
e era a primeira vez que as Filhas da Caridade iam viver ali como missionárias. E a senhora foi para... Eu fui para essa fundação. Para essa fundação Então, da nós éramos casa, 3 irmãs na época, então, assim, eu lembro que tudo foi preparado para a acolhida das irmãs, então foi tudo muito especial, foi tudo muito bonito. E a gente viveu ali naquele tempo, nesse espaço, né, da Vila Forquilha, e assim como de todas as ramificações da paróquia de Quatro Bocas, porque na verdade ali funcionava a paróquia, né, e era a paróquia São Francisco Xavier, e a gente chegou com essa missão de preparar aquele povo para se tornar uma nova paróquia. Então as irmãs chegaram lá com esse intuito, com essa missão. Então assim foi um momento muito bonito vivido por nós 3 que estávamos ali logo no início. Também o suscitar de novas vocações, né, a organização do povo de Deus nas pastorais. Então foi assim um momento missionário bem vivido. E ali eu passei praticamente 3 anos. E depois então eu tive a oportunidade de seguir para Cametá mais uma vez. Cametá, eu gosto da senhora, né? Porque já passou muitas vezes por lá, né? Então, que bom. Pois eu fui para Cametá com a missão de ajudar no postulado, que é essa etapa de formação em que as jovens chegam pela primeira vez na comunidade das irmãs. Que a senhora já tinha trabalhado também, né? Olha só. Na verdade, quando eu passei por Cametá, eu passei como postulante. Depois, quando eu voltei como irmã enviada do seminário, eu fazia parte dessa comunidade formativa, e agora eu estava indo como responsável do postulado. Olha só. E eram jovens que já estavam conosco na Vila Forquilha, né? A gente já tinha feito um tempo de pré-postulado, né? Que é a etapa antecedente, e depois então a gente vir para Cametá, então eu fui na frente, depois elas seguiram atrás. Então nós realizamos ali aquele momento, aquela etapa de formação juntamente com as irmãs que fazem parte da comunidade formativa, junto com a escola e todo esse engajamento bonito de igreja que nós temos em Cametá. Sim. Então foi assim um tempo de Deus na vida delas, na minha vida também, porque à medida que o tempo vai passando e as responsabilidades nos vão sendo colocadas nas mãos, a gente vai realizando assim com muito amor e confiança no Senhor, que de fato é para Ele, né? E de saber que a gente colabora com a vocação do outro. E isso assim tem um peso enorme de responsabilidade, sabe? De saber que a gente acompanhar alguém na sua etapa vocacional é algo assim crucial para que aquela vocação floresça, né? E que ela se firme e que de fato ela seja completamente doada a Deus. De fato. E aí depois, ficou quanto tempo em Cametá nessa ocasião aí? Eu fiquei com 2 turmas de postulado, ainda nós conseguimos realizar, acho que foram 2 anos e alguma coisa. E logo depois, então, nós tivemos uma mudança de governo na província, então uma nova visitadora, uma nova superiora, que precisou organizar alguns trabalhos e então ela pediu que eu viesse para a província, para a sede, para ajudar na parte da secretaria. E o postulado ficou sendo assumido por uma outra irmã, né, já em Belém. As jovens vieram para continuar, na verdade, o tempo delas de formação em Belém. E eu fiquei, então, na secretaria, juntamente com essa missão do SAVV, que quer dizer Serviço de Animação Vocacional Vicentino. Então, realmente, o trabalho das vocações, né, que eu já tinha feito, na verdade, eu fiz ao longo da minha vida, né? Eu sempre gostei muito da pastoral vocacional, da animação vocacional, isso sempre me ajudou muito, né? E eu sinto que Nosso Senhor também me coloca nas mãos essa responsabilidade por esse dom que Ele mesmo me deu, né? De poder estar presente na alegria da doação, né? De poder, então, orientar para o bem, né? Porque, na verdade, se a gente vê que o final de tudo é isso, né? De a gente poder realizar o bem, né? Para as pessoas e que elas se sintam também na responsabilidade de continuar dando passos, né? Na direção de realizar o bem também para os outros. Bom, eu teria tantas perguntas para lhe fazer, pois não, mas já estamos no nosso tempo. Bom, irmã, para a gente fechar essa nossa conversa, a senhora já passou por muitos lugares, certamente já experimentou muitas realidades de missão, né? Conheceu muita gente, né? Nosso Senhor certamente se revelou para a senhora de formas inimagináveis, né? Infindáveis também. Mas eu queria lhe perguntar, depois de tantos anos, né, de entrega, de consagração, de serviço, valeu a pena deixar Parintins? Valeu a pena deixar tudo para seguir Nosso Senhor?
Então, na verdade, assim, deixar Parintins é apenas a primeira etapa de toda uma aventura, né, que é realizada ao longo do tempo com Nosso Senhor. E voltar a Parintins, todas as vezes que vou visitar minha família, é como se eu recordasse, né, de tudo isso que foi graça de Deus realizado na minha vida. É claro que a gente sente, né, porque todo mundo é humano e é normal que isso aconteça, né. Todas as vezes que eu tenho, depois daquele mês de passado em casa, tenho que deixá-los mais uma vez para seguir o caminho de volta lá para a missão onde eu estou. Claro que as lágrimas vêm, o coração chora junto, né, e a gente sente saudade. Mas, enfim, faz parte da missão, né, e claro que valeu a pena. E eu penso o seguinte, que, bom, no início, na verdade, eu pensava que logo que a gente decide por esse caminho, que era eu que escolhia, eu que estava escolhendo, né? Então, eu escolhi. E aquilo que o Evangelho diz, né? Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para dardes muitos frutos e que o vosso fruto permaneça. Sabe? Então, é muito verdade. E depois que o chamado ele não é único, assim, não é só uma vez. Deus, a cada etapa dessas que eu fui contando, foi um novo chamado, sabe? Deus renovou mais uma vez o seu chamado. E eu penso que a vida toda da gente vai ser assim, né? Vai ter uma nova chamada e Deus ele vai sempre nos dar o tempo e os meios de que a gente precisa para poder responder sim, generosamente, de coração ao seu chamado. Então, aproveito para dizer para todos que nos assistem que é muito importante que a gente tenha no coração esse desejo realmente de ser de Deus, né? De poder realizar o bem, de poder colocar os nossos dons a serviço, né? E Ele realiza por nós aquilo que a gente jamais imaginou que ia realizar, né? E de fato a gente vai se deslumbrar e a gente vai ficar assim agradecido mesmo, extasiado diante das maravilhas que Deus pode realizar na vida da gente e na vida das outras pessoas e que às vezes a gente nem sabe que realizou, né? Então, assim, é muito bonito de a gente ver que é um mistério que nos envolve e que, dependendo das nossas ações, outros também podem seguir, né, nesse mesmo caminho. Olha, irmã, muito obrigado, né, pela sua presença, obrigado pela sua partilha. A gente vê, né, a felicidade, né, nos seus olhos, né, de uma irmã realmente feliz, né, de uma consagração realmente plena nas mãos de Deus e realizada fazendo a vontade de Deus, né? Isso é muito bom. Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua partilha, pelo seu testemunho. Conte com nossas orações e você que nos acompanha pela TV Nazaré pode também acompanhar a irmã pela Rádio Nazaré no programa Maria de Todos os Povos, todos né? os sábados de 10 ao meio-dia. Pronto, todos são convidados também para participar. Irmã, muito obrigado pela sua presença, leve o nosso abraço para as outras irmãs e estamos aqui à disposição, né? E queremos contar com presença de novas irmãs para partilhar também um pouquinho da sua vida, da sua história, do seu testemunho. Certo. Muito obrigada pelo convite e aproveito também para deixar o nosso convite a todos os jovens que nos escutam. Se você deseja também doar sua vida a Nosso Senhor, a entregar realmente o seu coração de poder realizar essa missão bonita de servir Jesus Cristo na pessoa dos pobres, né? Nos procure, né? E nós podemos então orientar. Ótimo, muito bem. E esse foi o seu programa Vida Consagrada de hoje. Agradeço o carinho da sua audiência, da sua companhia. Que Deus abençoe você e a sua família. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.